Estamos aí começando mais um Noite News aqui do nosso canal de Quem Tem Medo da História. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Fornec, sou historiador e geógrafo, e desde a última quinta-feira comecei a apresentar o Noite News de quinta, é o meu segundo programa, e hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo Glênio Mello, que além de historiador pela URGS, é um modelista que nem eu, e quando a gente embarca nessas aventuras, os amigos são sempre os primeiros a sofrer, né, Glênio? É confiante. Quer te apresentar e dar tuas considerações iniciais? Antes deixa eu falar, a gente vai falar hoje sobre o negacionismo, né, e a responsabilidade ou irresponsabilidade de algumas pessoas o que tem afetado para nós chegarmos nessa terrível crise sanitária que a gente está vivendo, e o que uma pandemia pode nos deixar de ensinamentos. Então, eu passo a palavra para o meu amigo Glênio, para ele se apresentar e para as considerações iniciais dele. Contigo, Glênio. Ok, então vamos lá. Primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E vão ter a paciência de acompanhar aqui aquilo que a gente vai desfilar, vai descrever um pouco, né? E efetivamente eu sou licenciado em História pela URGS, né? Plastimodelista desde o final dos anos 60, início de 70, que eu tenho memória, né? Já fiz coisa boa, coisa ruim, mas está aí, está dentro do hobby. E mais uma coisa importante que o Alexandre esqueceu de dizer, que eu sou gremista também, né? Então são três elos que nos unem aqui, né? Eu e o Alexandre, né? Que a gente toda hora conversa, troca ideias, expõe nossas frustrações, nossas raivas, dentro disso aí. No hobby não, mas na política e no futebol, em demasia. É isso. Então, para quem já conhece o Noite News, né, a gente tem as segundas, as quartas e as quintas, né? Os outros programas são apresentados pelo professor Antônio Vieira, pelo professor Jefferson e pelo professor Ricardo, e os de quinta-feira eu tenho apresentado. Então, a ideia do programa, para quem não conhece, a gente traz uma ou duas notícias que estão mais em voga nas últimas semanas, comenta alguma coisa sobre elas, e depois traz algumas perspectivas, alguns fatos históricos que estão relacionados a ela. O objetivo inicial do programa é ter ali entre 20 e 20 e poucos minutos, mas eu acho que a gente nunca conseguiu esse tempo, já que eu acho que o Glênio sabe melhor que eu, o historiador gosta de falar, né, Glênio? Então, vou trazer primeiro a notícia, e aí a gente faz os nossos comentários sobre essa primeira notícia. Uma notícia dos jornalistas Anaís Mota e do Felipe Oliveira, do site do UOL, do dia 25 de fevereiro. No dia mais letal da Covid-19, Bolsonaro questiona máscara e isolamento. O cara citou um estudo, que ele disse que era um estudo de uma universidade alemã, que comprovava que a ineficácia das máscaras. Bom, primeiro que não era nem um estudo, era uma enquete feita entre alguns alunos da universidade, que, lógico, ninguém gosta de usar máscara, e deixaram objetivados que não gostavam de usar máscara. E ele pegou isso e ruminou como se fosse um estudo científico de uma universidade alemã comprovando que as máscaras não funcionam. E quanto ao isolamento social, ele saiu com uma pérola de o povo quer voltar a trabalhar, e que são os governadores e os prefeitos que estão obrigando as pessoas a ficarem em casa. É bem absurdo, né? Acho que vai fazer os seus comentários, mas a impressão que eu tenho é que nós vivemos num barco com um capitão. Na verdade, não é capitão, ele nunca foi capitão, né? Ele nunca exerceu o posto de capitão. Ele deu baixa, né? Foi dado baixa ainda como tenente, todo militar, quando dá baixa, ele dá baixa como uma patente superior. Então,
capitão ele nunca foi efetivamente, né? Mas a impressão que eu tenho é que a gente está num barco com um comandante que é surdo, cego e louco, né? E parece que ele tem uma certa ganha em ser contra qualquer questão científica, qualquer fato científico que vá contra o que ele, essas ideias que ele tem, né? O que te parece, Guilherme? Eu tenho essa impressão que é por aí, né? A figura do Bolsonaro, não só em relação à pandemia, mas a política em geral, né, nas relações que ele tem com a sociedade, em todos os âmbitos aí, quando ele fala deveria matar mais gente, que não matou, né, fazer uma depuração social, uso de violência, aquelas bravatas que ele usa, que ele é acostumado em falar e fazer, né? Ele é um eco, na verdade, Alexandre, de uma parcela significativa da sociedade que vive não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui, resgatar um pouquinho o que o Immanuel Kant fala com um período de maturidade, né, do ser humano, né, onde ele é tutelado, na verdade, por uma outra pessoa. Né? É uma situação de heteronomia, onde tu transfere a tua autonomia, a tua vontade para outra pessoa que vai determinar, né, os teus atos, o teu pensamento, a forma que tu vai viver. E Kant também fala que essa situação de imaturidade, que ele chama, que é o afastamento da luz, que é do esclarecimento, que é o texto que ele fala, né, o que é o esclarecimento, ele se dá primeiro, ele diz, né, por preguiça ou covardia. Então, ele está traçando um perfil, né, daquele negacionista ou daquele que permite que figuras como o Bolsonaro venham a público e digam essas besteiras, essas barbaridades. Né? O que dá para se perceber a partir disso? Que o Bolsonaro também é um ignorante, que vive na heteronomia também, que ele abre mão da autonomia dele de pensar, de agir, né, em cima de gurus que tem por trás dele e de todas as espécies, né, de gurus. Nós temos um Paulo Guedes, está aí, né, liberal ao extremo, defendendo os interesses da economia e não os interesses sociais. Então, essa questão toda de abertura de comércio, de expor as pessoas ao risco nas ruas, no trabalho e tal, é tudo uma ideia egoísta, né, de quem quer coloca o capital na frente do social. Então, isso aí é um reflexo muito claro, né, em que essas pessoas estão fazendo o papel de tutores dessa massa, né, que não pensa e que não tem espírito crítico. Né? Nós vamos conversar depois aqui alguns exemplos que ocorreram, né, em outras situações semelhantes a essa questão da pandemia, né, para te ver como meio que se repete algumas situações e os interesses, né, que margeiam, que circulam, né, no meio de tragédias como essa. Eu acho que a nossa história mostra que de tempos em tempos aparece esse bobo da corte, entre aspas, né, a serviço dessa elite e desse pessoal, né, para fazer essas reformas que a elite não gosta de sujar as mãos para fazer, né. A gente teve lá o próprio Getúlio, né, tivemos depois o da Vassourinha, tivemos o Collor, né, e agora, aparentemente, o Bolsonaro. Então, acho que é cíclico o aparecimento dessas figuras, né, na nossa história. Mas assim, ó, o Getúlio Vargas, com toda a crítica que se pode fazer de um ditador que ele foi, né, ele era um estadista. Sim, né? Uma sim, distância enorme do que a gente vê hoje aí com o Bolsonaro. Com certeza. Nós estamos vivendo, na verdade, Alexandre, um estado de quase anomia, né? A ausência de lei e de regramento.
Então, a gente fala, as pessoas saíram do armário, mas é óbvio que saíram do armário. Não é que elas criaram um pensamento da noite por dia, né, que elas viraram fascistas. Não, elas já tinham um pensamento já incubado ali, né, há muito tempo. Nossa sociedade atravessa o tempo com um pensamento muito retrógrado. Né? Nós tínhamos aqui, na década de 30, catequeses, né, amedrontando as pessoas em relação ao comunismo. O comunismo que alegando ao comunismo as chacinas que ocorriam na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, quando eram os anarquistas que incendiavam igrejas e matavam, e não os comunistas. Mas isso já era praxe, né? Ao longo dos anos vem acontecendo isso, mas no caso específico agora, é uma banalização, cara. O Hannah Arendt fala, né, citou sobre a Segunda Guerra Mundial, né, sobre o Holocausto, onde as pessoas que viveram naquele período, né, se habituaram àquilo e normatizaram aquilo. Né? Então, a gente está vivendo uma situação muito semelhante, Alexandre, né, dessa anomia, né, e de banalidade. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade egoísta, né, e aí a gente vai falar de negacionismo, ou já está falando de negacionismo, né? São vários negacionismos, na verdade. Não é só o negacionismo da ciência que a gente vive, nós temos o negacionismo da consciência de classe, uma consciência coletiva, onde uma ação, uma atitude individual, ela está inserida dentro de um coletivo. No caso da nossa pandemia, tu te cuidar pessoalmente, tu está cuidando ao cara que está do teu lado, e o que vem depois dele, e uma coletividade toda. E essa noção de coletividade, de importância social, eu respondo por mim, né? Se eu pegar, eu peguei. Não, não é assim. Né? Ele vai transmitir, se ele pegar, ele vai transmitir, né? Ele vai espalhar. Né? E esse senso coletivo, de importância coletiva, se perdeu. Na maioria dos casos, percebido, só tu vê o que aconteceu aí nessas festas de final de ano, né? Tu vê a negação das pessoas em relação a si, mas também é comportamento. Elas estão negando aquilo ali. Né? A negação da culpa também, tu está vendo o Bolsonaro negando culpa, né? Uma hora culpado. O presidente da República, que ele acertou tudo até agora, né? Um absurdo, cara. Então, ele, né, e a caterva dele, né, que alimenta e que espalha essa informação, estão negando a verdade, estão negando a culpa que carregam junto deles. Então, são várias negações. Né? A negação à solidariedade. As pessoas não têm mais o senso de solidariedade, né? De sentir pena. Né? O Bolsonaro é a figura máxima, ele vive de escárnio. Né? Hoje mesmo, trazendo uma leitura que eu fiz hoje, quando é que vão parar de mimimi? De chorar. Ele disse isso com quase 3 mil mortos. Quase 2 mil mortos. E quando é que vocês vão parar de mimimi, vão parar de chorar? Cara, isso aí é uma negação de humanidade. Tá? Então, a negação da ciência é muito fácil, é bem mais fácil de explicar, né, do que essa negação já no século XXI, depois de ter passado por tantas experiências, né, que machucaram a humanidade, tu ainda tem esse tipo de posição e pensamento, né, de dizer que o negócio dele é matar, né, como ele falou uma vez. Ele foi treinado para isso. Ele disse que ele foi treinado para isso. Isso, O trabalho dele é esse. Se locupleta nisso, né? Sim. E é engraçado que um dos grandes sustentáculos desse governo e dessa ideia advém de ditos religiosos, né? Quando a gente fala que ele é uma figura completamente anti-solidária, né? A gente pensa um pouco sobre o que está na Bíblia, sobre o que Cristo fez, é completamente oposto a tudo que ele fala, né? E esse pessoal continua defendendo ele como se ele fosse um enviado divino. Bom, vamos voltar então ao início da minha fala, né? É exatamente isso, é a menoridade
das pessoas que compram esse tipo de orientação, né? De religiosa praticamente não tem nada, né? Esses pastores que circulam, estão ali em volta do margeiam ali o Bolsonaro, são pessoas, perdão de quem faz parte da religião, dos evangélicos que nos assistem, ou pode estar assistindo, né? São pessoas que têm interesses de poder econômico, financeiro, não tem a mínima responsabilidade com o espiritual, com a crença, né? Pelo seguimento do que está escrito na Bíblia, não tem nada disso, não tem nada disso. Eles se posicionam, esse Malafaia, por exemplo, Malafaia é um cara que ele precisa ter crente na igreja pagando para ele dízimo, ele tem que ganhar, e ele, à distância é mais difícil, a ideia é que está perdendo dinheiro com isso. Então, é óbvio que não é só pelo prazer de ser negacionista, né? É pelo negócio que está perdendo. O outro pastor lá vendeu feijão para curar, né? Para curar a Covid, né? Picaretagem extrema. Então, são pessoas que se utilizam da fé ou da ignorância, da preguiça das pessoas de atingir a sua maioridade, o seu esclarecimento, né? Que vivem na escuridão, né? A falta de consciência completa, que então a massa de manobra desses tutores, né, que pensam por eles e dão a direção, né, de vida que essas pessoas têm que tomar. Então, a gente fica em pleno século XXI barbarizado, né, com esse tipo de ação, até porque nós tivemos uma ação de governo anterior, na época do PT, principalmente, já alguma coisa com o Fernando Henrique, mas no sentido de buscar uma consciência cidadã com as pessoas, uma educação onde se buscasse exatamente o, o seu papel na sociedade, né, a inserção na sociedade. Né? Quando se fala em Paulo Freire é exatamente isso, ele é uma educação libertadora dessas correntes que te prendem no fundo da escuridão e não querem que as pessoas atinjam a luz, porque elas vão perder, né, o poder que elas exercem sobre essas pessoas. Isso está muito claro. Né? Então, isso está presente. Quando a gente vê nessas pessoas negacionistas, o pequeno empresário que sai para a rua fazer carreata para pedir que abra o comércio, colocando o dinheiro, o capital na frente da vida das pessoas, eles estão usando o seu interesse egoísta próprio. Eles não têm pensamento na economia do país, isso vai trazer mais desemprego e tal. Pelo contrário, pode ver, o capital internacional, as grandes empresas estão saindo do Brasil exatamente porque o Brasil não toma uma atitude correta perante a pandemia. Tá? Que se acabe o mais cedo possível e que retome, né, o caminho natural da economia. Que é que todo o investidor internacional quer calma, ele quer um mercado sem tropeços. E aqui no Brasil é o contrário, né? Então, e o próprio empresário, né, fomenta esse tipo de coisa, né, esse tipo de tumulto, né, que a gente assiste hoje em dia. Né? Eu vou falar aqui um pouquinho, se tu me permitir, tá, sobre a revolta da vacina. Tá? Eu acho que a revolta da vacina é um... Pode falar. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre ela. Tranquilo. Eu elenquei aqui, depois para nós falarmos, depois das notícias sobre a revolta da vacina e algumas considerações sobre a gripe de 18, né? Então, daí pode usar essa fala para Tranquilo. Eu vou pegar agora aqui, então, a segunda notícia que eu elenquei para a gente continuar esse debate, e porque, logicamente, esse governo, como mesmo falaste, é um espelho de uma porcentagem da nossa população, né? Uma reportagem do Léo Arcoverde, da Globo News, que foi ao ar no dia 28/2,
A fiscalização do PROCON encerra a festa com 500 pessoas em casa noturna na zona norte de São Paulo. Segundo o órgão, as pessoas foram flagradas dentro do estabelecimento, um local fechado, sem máscaras na madrugada deste domingo. E hoje também eu li sobre uma outra festa também de cerca de 200 pessoas no interior aqui no nosso litoral. E eu estava lendo um estudo feito pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dizendo que 25% dos jovens têm saído para se divertir. Não parou as suas, nesse período de recrudescimento da crise, né? Então, acho que tem também, que a gente comentou, essa questão da falta de solidariedade e também a questão de comigo não vai acontecer, né? Somente, eu acho que o jovem tem mais isso, mas a gente vê espalhado em um público maior, né? E parece que não tem se divulgado muito, mas pelo que eu li, 50% das pessoas entubadas estão, nessa segunda leva, estão entre os 20 e 50 anos de idade. Então cai nesse mito do que não acontece nada para o jovem, né? Mas eu acho que essas notícias dessas aglomerações, dessas festas, bate bem com o que comentaste sobre essa falta de empatia que a gente tem visto na sociedade, né? Pode falar mais sobre isso? Tu me acompanha no Facebook, sabe que eu sou um crítico. De o pessoal na praia tirando fotos. E vai para a praia e tira selfiezinho, né, dando risada, né, como se nada tivesse acontecendo. Pode até estar isolado na casa dele, pode estar assim, sem a companhia de estranho e tal, mas tem a questão da solidariedade. Tá? Tu tem que ser solidário com isso. Tu não pode bater foto sorrindo. Um político que eu votava nele até a última eleição, tá? Um partido de esquerda, não vou dar o nome dele, obviamente, mas que postou uma foto com uma prancha na praia, ele é ex-vereador, não foi reeleito, e eu perguntei se aquela foto era antiga, ele disse que não, que a foto era recente, e eu falei para ele, estou muito decepcionado contigo, porque eu esperava de ti uma atitude de exemplo, tinha que ser exemplo, cara, tu não podia estar fazendo com uma prancha, público, né? Convidando praticamente a juventude, que é exatamente essa que mais está se aglomerando, que é a faixa etária que mais se aglomera, por descrer que ele vai ser afetado, ou se pegar não vai dar nada, é sintomático, aquela coisa toda. Acho que foi dito isso também, né? Foi dito que o pessoal com comorbidade de 60 anos para cima, que esse era o que tinha perigo e tal, e o resto nem tanto. E a gente tem visto que não tem movido jovens para ir até crianças. Né? Mas aí o que aconteceu, ele simplesmente ficou bravo comigo e me excluiu, me bloqueou e tal. Ele é um exemplo, é um reflexo, né, de uma sociedade que tem N comportamentos. Comportamento de negação, sim, da doença, de negação à solidariedade, saber que ele é um vetor, caso ele seja acometido com a doença, se ele for infectado, ele é um vetor, né? E negação das consequências para ele. Então ele pensa nele. Não vai dar nada comigo, então agora não está pensando na mãe dele, na avó, no tio, no irmão. Nós temos N relatos aí, né, Alexandre? Está na mídia aí, pessoas que ficaram 9 meses reclusas e tal, resolveram no Natal se reunir em família, né? Porque achavam que estava na hora de rever os familiares e tal. E aí, se eu não me engano, a Anissete Bruno foi assim, a atriz Anissete Bruno. Tá? Um caso bem exemplar. Um parente que... Ela ficou 9 meses, 9 meses reclusão. Aí chegou lá, no Natal, foi infectada e morreu por causa da Covid. E as pessoas negam esse tipo de coisa. Então, eu, particularmente, Alexandre, eu fico bem estarrecido com isso, porque tu não pode negar que essas pessoas têm acesso à informação. Elas têm acesso à informação, elas não são ignorantes em relação ao assunto. Pessoas que eu faço a crítica de fotos são pessoas
nível social é ruim dizer, mas assim, um nível de esclarecimento, né, bem significativo. Né? E além de estar se juntando em ambientes públicos, assim, viajam ainda, vão para longe, entendeu? Vão para outras cidades, então eles vão para um aeroporto, entram num avião, depois entram lá num ônibus, uma van, não sei. Quer dizer, então circulam de tudo que é forma, vão para restaurante, vão para hotel, né? Tudo que tu pede para não fazer, faz. Né? Então, isso aí, o que tu vai dizer em relação a isso? O que eu posso dizer assim? Eu acho uma coisa muito triste, o comportamento médio, principalmente da classe média brasileira, porque a classe baixa, né, está tentando sobreviver na crise. Esse aí tem que entrar num ônibus, se juntar dentro de um ônibus, né, ir para o ambiente de trabalho. Os meus colegas bancários, que antes de ser historiador, eu fui bancário quase toda a minha vida, me aposentei como economiário da Caixa Econômica Federal, né, eles estão no guichê atendendo a população, né, para receber abono, né, então já morreram 40 colegas morreram de Covid porque estão atendendo ao público. Então, esses, infelizmente, né, acho que são heróis na nossa sociedade. Eles estão ali se submetendo a essa pandemia para servir a sociedade. Diferente de quem está se divertindo, quem está negando a importância, né, espelhando o pensamento que vem de cima, né, de um presidente, ou dos gurus em rede social, né, que espalham aí, discursam, e veio com esse tipo de informação falsa, como ele falou, esse estudo, que não é estudo, que foi sobre o uso de máscara. Então, é um conjunto de coisas, né, que fazem, se espelham nesse comportamento aí, que é deprimente, né? Se tu olhar, tentar fazer um paralelo com outro tipo de sociedade que não a nossa, o brasileiro é expansivo, gosta de se misturar e tal, mas olha o caso da Nova Zelândia, né? Onde 3 casos apareceram em Auckland e a presidente lá fecharam o país. Tudo, com três casos. Olha o comportamento. Né? É outro comportamento, é outra ideia de postura, né? Ou sociedades orientais que são mais disciplinadas em relação a isso, né? Sim. E aqui não. E aliado a isso, Alexandre, para piorar a situação, todo esse desrespeito à pandemia e doença, né? Nós temos a falta da vacina também, né? Em todo caso da incompetência, né, do governo, primeiro o desinteresse, depois, quando bateu o desespero, já não tinha mais tanta vacina para vender, e aí, quando queria comprar, o Bolsonaro vetou, não, porque isso aí vai virar jacaré, né? Então, aquelas besteiras, assim, ele não tem capacidade de se assessorar o mínimo possível em termos de ciência, né, para fazer esse tipo de coisa. Né? E ele é, então, ele parece pior, cara. E ele parece que é mestre em jogar, em ter essas cortinas, criar essas cortinas de fumaça para tentar esconder a incompetência dele, de quem ele escolheu, né? É incrível. Isso é uma prática, né? É uma prática conhecida, né? Mas a quantidade de vezes que ele usa quando porque se para ele é menos mal ele passar essa vergonha, fazer essa vergonha, para ele não é vergonha. De parecer idiota, né? Se ele se expor dessa forma, mas ele está desviando dos filhos dele, né, da família, Sim. dos amigos, dos políticos que estão em volta dele, que compõem o governo dele, que agora estão lá presidindo a Câmara Federal. Tudo bandido. Tudo bandido, cara. Tudo com processo nas costas, julgado, né? Julgado. Condenado, com condenações, né? E por isso que eu falo, Alexandre, é muito próximo a um estado de anomia, né? Qualquer país um pouquinho mais sério já tinha iniciado um processo de impeachment, tá? Para salvar o país de toda essa tragédia que está passando lá. E não é só a tragédia, né, na área da saúde, né? Uma tragédia patrimonial também, nós estamos perdendo patrimônio, né? Estão perdendo a aposentadoria, estão tendo relações de trabalho. É uma série
né, de relações da nossa natureza, tendo passado, né? Estamos comendo herbicidas, agrotóxicos. Então, é uma série de, né, desrespeito com as minorias, com os negros, o quilombolas, os próprio, índios. sim. O próprio ministro do Meio Ambiente disse que ia aproveitar isso para passar a boiada, né? Então. Sim, As passou cortinas. o trator por cima. É. Então, assim, Bom, ó, mas vamos esse lá. é o quadro. Né? Uhum. Não, então, esse é o quadro, né, que se apresenta. Né? É um conjunto de situações, não é só. Se fosse só a questão da saúde, assim, tal, já seria muito grave, até pelo descaso que está ocorrendo, mas é um conjunto. Né? E aí ele se utiliza, né, dessas barbaridades para cortina de fumaça com coisa séria que está acontecendo atrás dele. Está acontecendo lá com o filho dele, né, por exemplo. Então, quando ele agride uma imprensa e tal, ele está criando um fato para a própria imprensa ficar presa nesse fato de ofensa que ela recebeu e tal, enquanto as barbaridades estão acontecendo em volta, né? Sim. E essa própria imprensa mídia que foi, né, mãe do monstro, né? Sim, junto sim, com outras coisas mais, mas também mãe do monstro. Aquele A negação da culpa, né? Aquele acordo tácito entre a Globo e o Moro, de que vazava primeiro lá tudo que acontecia na Lava Jato, né? E agora eles chamam a Globo de Globo Lixo quando ela mostra os podres deles, né? Mas naquela época não era, né? Sim, também a gente comentou... é o jogo de poder, né? E a gente comentou sobre a questão do comércio, das pessoas que pedem o retorno do comércio à normalidade, né? Sim. Eu fico pensando, sim, que normalidade a gente vai ter com a catástrofe humanitária que a gente está se aproximando? Que tipo de... O que eles acham que as pessoas vão consumir quando a gente tiver 3 mil mortes por dia em Porto Alegre, por exemplo? Eles acham que as pessoas vão no shopping, vão na loja deles, vão no mercado, né? E vão consumir o que consumiam antes? Quer dizer, não é um pouco mais inteligente? Mas esse é um pensamento burguês típico nosso daqui, né? Desse arrabalde que a gente tem esse país aqui, né? Uma política de bem-estar social, Deus me livre, passa longe, né? O que aconteceu na Europa após a Segunda Guerra Mundial, né, com o Plano Marshall, por exemplo, né, e com Keynes, com sua política de bem-estar social, né? Tá longe de acontecer aqui. Nós estamos aqui ainda na fase de acumulação de capital, vamos dizer assim. Tá tão atrasado que ele está. E esse pensamento é um pensamento raso. Né? Quando tu não pensa no outro, tu não está pensando no teu cliente, não está pensando no teu consumidor. Né? Quando tu faz uma reforma trabalhista onde tu tira poder aquisitivo do teu consumidor, tu vai ter fechamento de lojas em shoppings, né? Nas ruas, comércio fechando, restaurantes fechando, porque as pessoas não têm mais condições de consumir. Elas não têm mais dinheiro para consumir, para manter o seu padrão de consumo. Né? E reduz as suas possibilidades de consumo. E o empresário não pensa assim, ele não vê dessa forma, ele quer sempre ganhar em cima da exploração daquele que vai trazer o dinheiro para ele. Então é um pensamento assim absurdo, cara. Absurdo, que as pessoas pensam. Tem ainda raros, né, empresários que pensam diferente, né? Mas o exemplo que tu viu na pandemia está aí. Tá posto, né? Fazendo essas carreatas, os caras com carrões importados, filando pela rua, ostentando, né? Dizendo que eles iam perder dinheiro, eles iam passar fome, iam quebrar e tal, como se não tivesse poupança, não tivesse investimento, não tivesse recursos. Olha, quem tem um casão num condomínio fechado e tem um carrão desse para estar na rua, tem condições de fazer uma poupança, né, para se manter em situações. Eu tenho minha poupança, cara.
alguma coisa eu me previno por uma situação dessas, né? Como é que um cara desse... É óbvio que tem. Mas é o egoísmo, é aquele negócio de querer ganhar mais, e principalmente em cima de uma desgraça. Tá? Então, esse é E o o funcionário comportamento dele indo trabalhar né? num ônibus lotado, né? Sim, sim. É um pensamento da oligarquia, aqui, nossa oligarquia regional. É bem isso aí, cara. Nós ainda estamos ainda no século XIX, ainda, com os estancieiros ainda brigando numa guerra, né, que não é do povo, né, e hoje também quer fazer uma guerra como se fosse do povo, com o Bolsonaro dizendo, é o povo que... Não, ele não pode falar em nome do povo, ele não sabe o que o povo pensa, né? Ele nem ouve. Não? E quando querem perguntar para ele, ele foge do microfone e vai embora. Esse é o comportamento. É. Mas vamos lá, vamos tocar em frente. Agora a gente vai fazer alguns linkar com algumas questões históricas, né? Como bons historiadores que somos, Beleza. não podemos esquecer que a nossa Clio nos ensina algumas coisas, né? A gente presta atenção nelas ou não, se quisermos, né? Ou se formos um pouco mais inteligentes, né? Uma delas, que eu já tinha comentado, né, sobre a revolta da vacina, né, lá em 1904, foi quando ela eclodiu mesmo, né. E se vivia um período meio parecido com agora, né, os hospitais entupidos de pessoas com varíola, né, e, lógico, o Brasil não tinha produção de vacinas, né, mas já vinham essas vacinas, as pessoas tinham algumas questões contrárias, parecidas com o que se vê hoje, né? Parece que naquela época não se tinha o conhecimento científico e hoje se tem, e parece que a gente vê algumas coisas se repetirem, né? É engraçado isso. Sim. Mas é interessante ver essa situação do conhecimento científico, né? Assim, o que aconteceu naquela ocasião foi, na verdade, um processo. Né? Processo. Ele acontece na virada do século XIX, século XX, né? O presidente Campos Salles faz uma série de reformas no país para restabelecer o poder econômico do país e tal, mas ele faz ao custo da miséria, né? O populacho empobrece mais ainda, né? O caso específico do Rio de Janeiro, que é o cenário da revolta da vacina, né? Era um ambiente, nessa época, onde viviam os funcionários públicos, né? A burocracia pública, que era a capital da República, alguma coisa de comércio varejista, em termos de economia, né? A ação do porto, né? Todos que trabalhavam aí no porto, os recursos que entravam pelo porto, né? E o resto era artesãos, eram pobres, ex-escravos que circulavam na miséria e na pobreza. O Rio de Janeiro nos cortiços, né? Era isso, eles viviam em cortiços e já em favelas também, já tinha favelas. Tá? O Rio de Janeiro era uma imundícia nessa época. Era uma cidade pestilenta, tá? Suja, fedorenta. Os relatos que tinham é que quando se chegava no porto, lá na Praça 15, tu entrava na Praça 15, tinha que passar por cima de restos de verdura, de fruta, de excrementos. Então, era um ambiente completamente insalubre. Esse é o retrato do Rio de Janeiro nessa época, né? O Rodrigues Alves, que é o presidente eleito em 1902, a promessa dele é sanear o porto e modernizar a área portuária do Rio de Janeiro. Ele fez até mais, cara. Ele fez uma série de obras de modernização no Rio de Janeiro, com aberturas de avenidas e tal, bem na época da Belle Époque, né, para trazer um pouco de ares de Paris para o Rio de Janeiro. Mas ao fazer isso, tá, ele também, a parte de saneamento de saúde, ele começa, primeiro ele ataca em relação à peste bubônica, tá, e chama o Oswaldo Cruz como diretor da área de saúde para fazer essa... O Oswaldo Cruz não tinha 30 anos ainda. Na verdade, eles queriam um francês para fazer isso, e esse francês indicou o Oswaldo Cruz, porque ele é um cara renomado dentro da área. Ele é diretor do Instituto Manguinhos, na ocasião,
né, e foi chamado só para ser diretor de saúde. Então, o que que faz nessa ocasião, né, o Oswaldo Cruz? Ele pega batalhões assim de funcionários de saúde, de polícia, e ele varre, né, esses cortiços, armazéns, casas noturnas, tudo para exterminar com o rato. Ele oferece, na época, R$ 300 por rato, né, e as pessoas saem caçando rato e tal. E ele consegue erradicar por esse tipo de política. Mas, porém, teve um grande problema, que quando o Rodrigues Alves faz esse saneamento, ele também já pensando em arrumar, em reformar a área portuária, ele manda destruir uma série de casebres e cortiços da região do Porto, né, jogando essa população para uma distância maior em relação à área de trabalho dela. Então, já cria uma insatisfação popular já nessa ocasião. Tá? Bem isso. Depois, tem a questão da febre amarela. Na febre amarela, aí é matar o mosquito, né? Então, ele já veio com os inseticidas, e aí ficou pior ainda, porque esses junto com a polícia, né, invadiam as casas, essas regiões mais alagatistas também, e jogavam petróleo nas poças para queimar e veneno nas casas. E o pessoal não acreditava, né, depois, que o mosquito fosse transmissor da febre amarela. Então vem essa questão do negacionismo também do conhecimento da ciência, né? Então, já naquela época, né, e isso com a ajuda da imprensa, né, que era dirigida para a classe média, porque a população não lia, né, mas disseminava essa ideia, né, ridicularizando a figura do Oswaldo Cruz, para tentar entrar em descrédito, né? O que se vê hoje também em relação aos nossos cientistas e médicos, né, que são negados nas suas ações seu conhecimento médico. Então já acontecia naquela época, né? Já se sabia, na França, já sabia há muito tempo que o mosquito era transmissor, né? E a ignorância aqui achava que não. E até debochava a cara do Oswaldo Cruz, dizendo que quanto ele pagaria por mosquito, já ele pagava R$ 300 por rato, quanto ele pelos ratos. Então eles tiravam o sarro da cara dele, tá? E aí, por fim, vem a questão da varíola, né? E foi um caso mais forte ainda. Vou até pegar aqui. Foi uma coisa mais forte ainda, porque as pessoas foi aprovado, né, no Senado, né, a obrigatoriedade da vacina. Então, todo morador do Rio de Janeiro era obrigado a tomar vacina. E era força. Era força. A polícia arrombava a porta, entrava toda a equipe lá e vacinava as pessoas. Ora, então, somando todos os fatos anteriores, né, que eu citei aqui, a esse fato de obrigatoriedade à força, gerou uma insatisfação popular enorme, gigantesca, né? O que se dizia aqui? Ó? A imprensa dizia que o cúmulo da liberdade, tá? Isso é o que se dizia. Ou violadora de lares. Tá? Violadora de lares. Bom, o que acontece? Quando ocorre uma insatisfação do povo popular, né, os aproveitadores de sempre, né, veem a possibilidade de ter um ganho, né, político em cima desse ato aí. Então, em cima da revolta, que houve barricadas nas ruas, bondes foram incendiados, lojas foram depredadas e tal, tinha a questão de alguns militares que estavam alijados do poder pelos barões do café, principalmente os barões de São Paulo. Pereira Passos, que era prefeito do Rio de Janeiro, era barão do café do Rio de Janeiro, não era paulista. Mas estava na mão desses barões, o poder político, e os militares, principalmente os positivistas, né,
que tinham perdido o poder, viram ali uma oportunidade única de golpe militar, né? Para depor o Rodrigues Alves, né? E colocar um militar no lugar. A escola militar, mais uma vez, né? A escola militar da Praia Vermelha, né? E vai aparecer em outras situações depois do tenentismo, várias outras, né? né? Isso, a intentona comunista, sempre naquele lugar ali, né? Se rebelou, né? O diretor não queria se rebelar, mas veio um general lá, tomou o lugar dele, pegou os alunos tudo, armou os alunos e foi para a rua em termos de barricada. A Marinha ficou fiel ao governo, né? E bombardeou o quartel, né? Foi reprimido e conseguiu, morreu mais de 200 pessoas nesse ato aí, para ter uma ideia, né? Mais de 200 pessoas aí. E então se percebe o quê? Os usos que se fazem, se fizeram, foi feito no passado, e os usos se fazem hoje, políticos, né, em relação a uma pandemia. Esse paralelo que eu queria trazer da revolta da vacina, que, diga-se de passagem, depois ele erradicou no Rio de Janeiro, né? Sim. Ele estava certo, né, com essa política dele e tal, né? O paralelo que eu quero trazer é exatamente o negacionismo, as informações falsas, né, o escárnio, né, com o correto, e o uso político, o aproveitamento político em cima disso, tá? Onde o uso de massa, o uso das massas para um bem político. Tá? Em suma, o que eu gostaria de falar de revolta da vacina, para não me alongar muito, não falar muito, entrar muito no assunto, mas, em suma, foi isso que aconteceu. Então, meio que lembra muito, né, o que a gente está vivendo hoje, o que aconteceu no passado. São basicamente as mesmas elites usando esses fatores que tudo levantou para uma tentativa de ascensão ao poder, né? Acho que a gente fala que a história, a gente aprende relativamente cíclica, e o mesmo né? discurso moralizante também, né? Sim. O Hermes da Fonseca usa também uma vassoura como símbolo, o Hermes da Fonseca, né? Usa o discurso moralizante também, que vai moralizar e tudo, que se recheia de militares no seu ministério. Te lembra alguém? Hermes da Fonseca, encheu de militar, né? Uma incompetência do campo, então, né? E de novo perde, volta o Rodrigues Alves, mas não chega a tomar posse porque, ironicamente, morre por causa da gripe espanhola. Da gripe espanhola. É a próxima, a próxima que nós vamos falar, né? Que é a gripe a pandemia que durou de 1918 a 1921, mais ou menos, né? Que ganhou o nome de gripe espanhola, né, Guilherme? Mas não começou na Espanha, né? A Espanha era apenas dos únicos países que contabilizavam, né, o que estava acontecendo, né? Pelo que eu li, algumas... Tu sabe por quê, né? Tu sabe por que isso, né? Não estava envolvido na Primeira Guerra. Não estava envolvido na guerra, né? Isso. Então, os países tinham uma censura, né? Não podiam espalhar a informação de que estava morrendo gente nas suas fileiras, né, da gripe espanhola, né? Sim. Da gripe, né? A influenza. Da influenza. Uma das teorias mais aceitas, eu não sei se é a que tu conhece também, é que, na verdade, ela foi levada para os campos da Europa por soldados americanos, né? Porque ela teria começado efetivamente nos Estados Unidos, né? E não sei se isso é uma hipótese, mesmo, né, Alexandre? É uma hipótese, mais... na verdade, não se tem assim uma certeza em relação a essa situação aí, mas assim, é muito provável que sim, porque as notícias da influenza nesses campos de treinamento nos Estados Unidos é bem anterior ao surto que acontece na Europa. Surto na Europa, né? É isso. Então, pode ser até que tenha sido levado para esse lugar aí de algum outro. É possível. Não existe, não tem como chegar a essa comprovação. Agora, a suspeita é essa. Agora, o que se sabe é que surgiu na Espanha. Isso sim. Nós não somos cientistas nem biólogos para
tecer tese sobre a questão científica sobre isso, né? Mas pelo que a gente vê hoje, é difícil tu descobrir aonde o paciente zero, né? Onde realmente começou. Tanto que existem várias teorias que a própria Covid não foi em Wuhan o ponto zero, né? Que teria se hoje Bom, se tem faz notícias análise da presença do Covid no nosso esgoto. em Santa Catarina, em Florianópolis, em abril de 2019, na França e na Itália também, na França e na Itália, bem antes, né, da crise começar lá em Wuhan. Bom, mas aí é o famoso uso político, né? Político, lógico. Né? Dizer que é chinesa, né? É dentro de um contexto global, né? Geopolítico, é muito interessante dizer que a China foi apausadora e depois se aproveitou disso para ganhar dinheiro. Essa é o que dizem. E uma das questões que eu li, porque o Wuhan, ela sediou os Jogos Olímpicos Militares, né, em outubro. Então, 1 ou 2 meses antes de começarem os primeiros surtos lá. Então, será que não foi? Uma hipótese, pode-se criar até as teorias de sabotagem, né? Teve uma equipe que foi investigar, né, em Wuhan, e eles chegaram a uma conclusão que não foi, né? A conclusão que chegaram é que não foi lá. Quer dizer, tu não pode dizer que foi lá. Então, cara, assim, talvez saber a origem é importante mesmo para estudar, né, para que não venha surgir outras coisas várias por aí. Mas o uso político ideológico é tacanho, cara. É bravo, né? Então, e foi mundialmente, né? Nós tivemos aí o Trump, né, aliado com o Bolsonaro, que não tem essa expressão, né, com toda essa ideia, toda essa onda aí, né? Sim. Então ganhou força. E aí a multidão toda essa que está na imaturidade, né, que não percebe, não tem o esclarecimento para ter um espírito crítico mínimo, né, para perguntar a veracidade dessas coisas, né, compra a ideia. E vira a ponto, né, dentro do tema negacionismo, a ponto de se negarem a tomarem uma vacina chinesa. Agora parece que não. Né? Parece que tem gente que diz que não é tomar de nenhuma, já está na carteirinha de vacinação lá, né? Sim, a vacina chinesa. Não, e aí tu vai ver. Hipocrisia, e aí tu vai né? ver, não, eu vou guardar da Oxford. E daí tu vai ver o IFA, que é o componente principal da vacina, vem da China também. É da China, Isso. E para essa variante da Oxford não é tão boa para a variante, né? Essa aqui da africana não é tão boa. Né? Então vai caindo os paradigmas dessa gente toda aí, né? E cai no ridículo, né? Se externando essas coisas. Uma coisa que tinha na gripe, vamos chamar de gripe espanhola, porque acabou ganhando esse nome historicamente, né? Mas isso. Mas que era a questão desses negacionismos também. As pessoas tinham grupos anti-máscara. Foi criado nos Estados Unidos grupos anti-máscaras de pessoas que não gostavam de usar máscara e achavam e declaravam que a máscara não funcionava. Parece alguém que a gente falou logo no início, né? E as questões das aglomerações também, né? Das cidades mais afetadas foi a capital foi a capital da Filadélfia, que os caras fizeram, eles faziam aquelas paradas militares para angariar dinheiro para os bônus de guerra, né? Peso assistir. Os caras não pararam. Em 2 semanas a cidade estava quase que dizimada, né? Esse exemplo de Filadélfia foi bem claro, né? Nós tivemos aqui, em termos de Brasil também, né? O Brasil teve uma participação militar muito pequena na Primeira Guerra Mundial, né? Já acabando a guerra, né? Foram para a África, tiveram um navio, foi para a África, falha agora a memória, qual lugar da África que foi?
que lá 75% da tripulação morreu. Sim, morreu lá. E depois teve um outro navio que foi lá para a entrada do Estreito de Gibraltar, né, na famosa Batalha das Toninhas, né? Um dia antes de acabar a guerra. Bombardeou as Doninhas. Um cardume de golfinho, né? Achando que era submarino alemão. A grande participação bélica brasileira. E aí depois aportaram na Espanha. Os médicos que a gente enviou para lá também chegaram... Esses foram para a França, né? Mas também chegaram no final, né? Isso, mas tiveram uma participação, eu acho, mais significativa. Um pouco maior, né? No esforço de guerra que o da Marinha, né? Quer dizer, gastaram bala para matar golfinho, né? Um dia antes de terminar a guerra. E para piorar a situação, foram aportaram na Espanha ainda, né? O navio, a suspeita de contágio no Brasil, na gripe espanhola, é um navio inglês, né? Ele saiu da Inglaterra, grande, passou, né? Na Espanha, Lisboa. Não, depois ele veio lá pelo Nordeste, lá parou em Recife, se não me engano, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Tá? Então ele foi parando, né? Foi pegando. Sim. E muito, embora já estivesse na Europa assolando, né? E eu atribuo muito em relação à ignorância também, à desinformação por causa da guerra, por causa da censura de guerra, né? Em termos de formação do tamanho da pandemia. Então, as medidas, né, de isolamento adotadas no Brasil à época foram muito tardias. Já viu a contaminação da influenza é abissal, era uma coisa absurda, assim, em questão de um dia ou dois era uma multidão, né, sendo contaminada. Estima que São Paulo, mais da metade da população foi contaminada, só para ter uma ideia, né? Mais de 50% da cidade de São Paulo, né? E a matança foi grande, cara. Aí a semelhança que tu tem, algumas imagens que tu assististe no Equador, principalmente, dos corpos atirados nas ruas. Sim, ocorreu. Né? Tem relatos de ocorrência disso em Porto Alegre, né? Tem. O que acontecia? Não existia sistema de saúde público, né? Não existia o INPS, né? Não tinha o SUS, né, que nós temos hoje, não tinha na época. Né? Então eram poucos hospitais, poucos médicos, né? O cemitério com capacidade muito baixa também para fazer o enterramento desse pessoal todo, né? E caixões também, não davam conta para fazer caixões, então os corpos ficavam atirados nas ruas, porque as pessoas não aguentavam ficar com aqueles corpos apodrecendo dentro de casa, né? E a questão da pestilência também. Então, era uma situação que 100 anos depois, tu assiste, né? Tu assiste um pouquinho modificado. Na Itália, tu vê dentro de caminhões, aqui no Engivento é um container, né? Um container. No Equador foi assim, os corpos tirados, né? No Amazonas não tinha mais espaço nenhum. Abriram aquelas valas coletivas com pedras dentro do caixão. Sim. Aquela defensora espalhada, um dos fake news espalhados. Bom, e aí o que acontece também, e nós também temos na época também os inferninhos, né, as boates de época também, que custaram a serem fechadas. A parte esportiva, a parte cultural também, teatros, né, a parte de prática esportiva, na época não era só futebol, mas tinha ciclismo, tinha a canoagem, as coisas todas que era remo, era muito comum naquela época, né? E tudo foi suspenso, né? Mas já depois que a coisa pegou feio. Os prados também eram muito comuns, né? Sim, exatamente. Todos esses espaços públicos, né, acabaram sendo fechados, né? E outra coisa interessante também, que em cima da ideia da cloroquina, né? Na época também tinha as cloroquinas da época, né? Os remedinhos milagrosos, né? Que esses caras tinham lá, pitada de tabaco, incenso, bala de erva, tônicos, até caipirinha, cara. Até a caipirinha era remédio. Então, sal de quinino. Então, era tudo as cloroquinas da época. Então, 100 anos depois,
tu continua assistindo, né? A Até mesma situação, comportamento o igual. Quinino apareceu há pouco tempo, né? O Quinino voltou à tona há pouco tempo. Inclusive, eu estava... O Quinino foi utilizado durante a Guerra do Paraguai, no caso do cólera também. Então, ele é usado muito o quinino para combate, mas o quinino é anterior à gripeola. Então, eles pegaram o exemplo do quinino da Guerra do Paraguai, vamos usar aqui também, né? É completamente inócuo. Né? E não tinha vacina mesmo, não tinha nada disso. Tinha uns remedinhos, assim, o ácido benzoico, tá? Os médicos usavam, mas era para amenizar, só para amenizar, não curava. Tinha, esse era o quadro era terrível, né? Mais terrível que o atual, que ainda temos o SUS, né? Saturado ou não, mas ainda temos o SUS, né? E na época não tinha isso. Era um horror. É o que tem segurado, acho que é o que tem segurado o país da catástrofe total, é o SUS, né? Até a gente tem que fazer um programa falando do SUS, né? Porque vamos trazer um médico aí que trabalha no SUS. Porque é um programa que é incrível, né? Eu acho que tem salvo o Brasil nesse momento é o SUS, né? É o que tem sustentado. E sendo dilapidado, né? Sendo já há vários anos, mas mais ainda. Verbas engessadas. O próprio Mandetta, né? Verbas engessadas. Que depois virou um crítico ao governo, ao ataque dele ao SUS. Ele foi um dos primeiros decisões dele foi sucatear o SUS, né? E aí tem gente... É a visão do mercado, privatizar, né? Tornar tudo privatizado. Né? Essa é a ideia. Privatista sempre. Bom, meu amigo Glênio, chegamos a 1 hora de programa. Lembra que eu falei que a ideia inicial desse programa é 20 a 30 minutos, mas que nós nunca conseguimos atingir esse objetivo. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer algumas pessoas aqui que nos mandaram mensagens na nosso chat aqui. Que me chamou de velho aí? Velho não, da velha guarda, né? A primeira mensagem do próprio César, né? Que para quem não lembra, participou do primeiro Noite News de quinta, né? Então, mandar um abraço para o César, nosso amigo, Luiz Barros, Paulo Germano, Ondina Martins, o professor Jefferson Pereira Tanger, que é o cara que me convidou para essa missão, para essa empreitada, a Ondina Martins. Alguns tu deve conhecer, outros eu conheço. Daí dá um toque aí, se for conhecido teu. O nosso amigo César novamente, o Cláudio Lula, a Tani Yara Garcia Fornec, que é a minha queridíssima mãe. Pelo menos a mãe tem que apoiar, né? Maria Rosário Borges, Alice Santos. Então a gente... Eu não tenho a relação das pessoas que assistiram aqui. Não, depois eu te mando, daí dá para ver. Então a gente quer agradecer, fazer aqui minha fala final, agradecer a todos que participaram, todos e todas. Agradecer novamente o Glênio por ter aí tirado 1 hora do seu dia para participar aqui do nosso Quem Tem Medo da História. E, Glênio, tuas considerações finais aí, pode assumir. Bom, Alexandre, para mim foi um prazer, tá? Estar aqui presente contigo para falar esse assunto, né? Que diz muito respeito a todos nós e me toca muito pessoalmente. Para quem me acompanha no Facebook, a minha constante participação, né, de indignação com o que está acontecendo, né? Mas eu fico assim muito honrado de estar participando desse programa contigo, né? Agradecer a audiência, né, os que estiveram pacienciosamente aí nos assistindo, né? E me colocando à disposição, na hora que tu quiseres aí, para a gente conversar sobre o assunto que eu puder ajudar, né, trazer, me coloco à disposição, né? E também dos que assistiram também, se quiserem fazer alguma questionamento, alguma coisa, manda para mim aí que eu respondo, ok?
Com certeza. Ler aqui uma última manifestação que com certeza é para ti, acho que deve conhecer, uma tal de Loren Mello, que mandou um arrasou meu amor. Acho que é para ti, né? Foi comprar, comprei aqui. Obrigado, querido. Então, boa noite, obrigado a todos e todas, obrigado, Glênio, uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Pelo menos a despedida.